Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui cheios de rugas para conferirmos o nono episódio da terceira e última temporada da série Star Trek Picard, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, confesso para vocês que ao terminar de assistir a este episódio, eu fiquei com uma sensação interessante comparado com os outros 8. Pois é, eu senti uma sensação de, cara, gostei, me diverti, me senti recompensado pelos fanservices a rodo que foram dados por aqui, como sempre, né? Mas isso é uma coisa que eu vou comentar mais quando eu fizer, já que estamos chegando ao final da temporada, um vídeo resenha a respeito da temporada inteira, um apanhado geral dos 10 episódios, que vai sair também daqui a 2 dias no mesmo horário. Pois bem, mas vamos focar aqui no penúltimo episódio para fechar exatamente a trama da vez. Pois é, a proposta que foi colocada lá no comecinho, no primeiro episódio, e que aqui meio que começa já a se acertar completamente. Pois é que temos a confirmação que o grande vilão são os Borgs. Pois é, mais uma vez, os Borgs. Mas não tem problema, é um dos melhores vilões, claro, da franquia. Principalmente, claro, depois de A Nova Geração em diante, né? Não existia nenhum resquício, ou talvez tentativa do que pudesse ser Borgs lá na época clássica, né? Ou talvez sim, talvez não. Bom, enfim, o que vale aqui, temos aqui a confirmação que os Borgs, e aliás, né, são Borgs que mais se conectam com os antigos Borgs, né? Porque a Rainha Borg barra Jurati, que a gente conheceu na temporada passada, pois é, ela simplesmente não deu as caras. É outra rainha, né? Aliás, a voz que interpreta esta nova rainha Borg é da Alice Krige, né? A atriz que fez e interpretou, né? A rainha Borg lá em Primeiro Contato, o primeiro filme da nova geração nos cinemas. E curiosamente, né? Só se usa a voz dela, pois é. A performance é de uma outra atriz, se bem que tem uma cena ali, um momento que a rainha tá lá, né, um pouco acima do plano da sala, me parecia uma marionete, nem me parecia uma atriz interpretando ali a Borg, né? Pois é, eu achei aquele meio esquisito, né? Porque apenas se valeram da voz da Alice, não sei, realmente não sei. Mas isso não importa, o que vale é que sim, a rainha, digamos, original, ela retornou aqui. E foi bacana no final das contas. Se bem que a gente precisa lembrar uma coisa, né? Sempre que era apresentado pra gente o vilão, que tinha a cara de ser o grande vilão, né? O boss, né? O boss final aqui da temporada, ainda lá com a Vadik, né? Quando tinha que fazer aquele link, que ela tinha que decepar a mão para fazer naquela transformação lá. Lembram, né? Aquela monstruosidade, aquela face grotesca tinha uma voz masculina. Mas é uma rainha Borg, o grande vilão. Se bem claro, né, quando a gente, lá, né, ainda na nova geração, quando a gente viu pela primeira vez, né, um cubo Borg anunciando, né, para se entregar, porque não tinha jeito, né, resistir, é inútil, né. Pois é, era uma voz masculina, né, ela só foi ganhar uma voz feminina mais para frente, né, o conceito de rainha, né, ou seja, de uma feminilidade, só veio depois, né? Mas aqui o vilão era apresentado naquele link mais meio esquisito, né, dos transmorfo, dos metamorfo, apresentado com a voz masculina. Se você reparar, claro, num certo momento ali, onde toda a frota, toda a armada da frota, né, caminha para ali para destruir a base estelar, para acabar invadindo o planeta Terra, naquele momento a ordem geral ali é dito por duas vozes, uma feminina e uma masculina. Aliás, se você estiver ouvindo de fone de ouvido, você vai ouvir uma voz em cada orelha. Ficou bem interessante. E, na verdade, foi o último momento onde aquela voz masculina que a gente conhecia via Vadik foi apresentada por aqui. Depois é só a voz da rainha mesmo, a voz feminina. Mas isso não importa, para falar a verdade. Aliás, uma coisa boa do episódio, que logo já abriu, né, foi exatamente aquela sessão ali, né, de Troy, conselheira,
claro, com o seu novo paciente Jack. Pois é, foi uma coisa sem muita enrolação, quer dizer, foi um pouco enrolado porque foi uma cena até longa, né? Até contei, conferi agora há pouco, 4 minutos para enfim chegar naquela bendita porta, abrir a porta vermelha e a gente descobrir, quer dizer, a gente não descobre, a gente só descobre depois, né? Mas enfim, que é um cubo Borg que a Troi enxerga ao abrir a porta. Depois, claro, a gente vê a mesma cena de novo com o Jack abrindo, aí a gente, sim, para nós, espectadores, nós temos a confirmação que sim, são os Borgs, os grandes vilões de tudo. E também uma coisa que me deixou bastante animado, como eu falei, eu comentei que eu estava empolgado quando eu estava assistindo esse episódio, coisa que eu não senti nem naquele quarto episódio, onde eu atribuí até uma nota máxima. E cá entre nós, agora que eu estou assistindo o 9º episódio, já se passaram alguns dias, para falar a verdade, que eu assisti esse outro que eu comentei. Eu não lembro quase nada, porque que eu dei 5 asteriscos lá, a nota máxima, para o episódio número 4. Por quê? Eu não consigo lembrar de quase nada. Talvez num grande esforço eu consiga lembrar de alguma coisa. Mas eu me recordo que quando eu assisti, eu fiquei um pouquinho animado sim, com o episódio. Mas esse me pareceu que eu fiquei mais ainda. Será porque a entrega de fanservice era muito melhor? Pode ser que sim. Isso, claro, talvez seja o objetivo dessa temporada inteira. Mas, de novo, é algo que eu vou comentar lá no vídeo daqui a 2 dias, no resumão da temporada. Mas o que vale? Vilões definidos, e aí se precisava esclarecer para a gente como tudo está se procedendo, digamos assim, né? A nova assimilação dos Borgs para com todos os seus seres inferiores que eles querem, né, conquistar. E eu achei bastante interessante a sacada, né? Qual foi o truque? Muita gente pode até dizer, poxa, se valer de teletransporte, de novo. Algumas histórias já foram feitas em cima desse conceito de mau funcionamento ou através de teletransporte. Bom, se repetiu, mas eu achei bom, me convenceu e eu achei bacana, algo bastante Borg. Como o próprio George diz num certo momento, né? Quer dizer que esse tempo todo eles estavam assimilando todo mundo achando que estava problema resolvido, mas não, aos poucos. Claro que se necessitava algumas coisas, tipo, peraí, quando roubaram lá o corpo do Picard, o corpo original, para pegar o DNA, tá, era um elemento que precisava. Mas você precisava também de um descendente? E se Picard nunca tivesse gerado o Jack? Como é que ficaria essa história? Não teria um emissor, porque o Jack é um emissor. Picard é um receptor, né, das mensagens, né, dos sinais, dos dados, das informações, dos metadados dos Borgs para os assimilados. De novo, repito, se Picard não tivesse tido nenhuma cria, então eles nunca teriam um receptor. É uma coisa que não foi muito bem explicada aqui nesse episódio. Talvez seja no próximo. Acho que não. Vai ficar só por aí. Mas aí ficou um certo furo ali no conceito. O conceito é bom, mas por que a coisa ficou mais eficiente com o Jack? É aquelas coisas que um roteiro precisa explicar pra gente que tipo, por obra do acaso, ficou melhor ainda a encomenda. E eles passaram batido por isso. Ficou quase como uma ideia que, sim, quando Picard tivesse uma cria, pudesse dar certo. Ou não, apenas com o corpo lá, original do Picard, também daria na mesma? Eu não sei, não entendi, para falar a verdade. Ficou uma coisa meio jogada, mas de qualquer forma, valeu. E, aliás, quando o Jack já descobre o seu mal interno e ele acaba depois fugindo, né, meio naquela de quero descobrir o que está acontecendo comigo, como também quero salvar o pessoal aqui, ele não sabia ainda do que se tratava, de fato, ele acabou dominando de novo mais 2 tripulantes. E, claro, a gente não percebe depois, quando o esclarecimento, né, da lousa verde, explicando para a gente todos os conceitos de que a civilização não, a assimilação se dava em cima de pessoas jovens, abaixo de 25 anos. Isso explica porque, de novo, ele conseguiu pegar 2 ali e também ele conseguiu, lá quando ele salvou a LaForge,
Foi lá no. Foi lá no do quinto episódio? Agora eu não me lembro, pra falar a verdade, quanto que foi. Acho que foi por aí, né? Mas ele, na verdade, ali, ele dominou dois seres lá que eram metamorfos. É, ou não. Será que sim? Será que não? Eles também tinham? Sim, no conceito lá explicado pelo o Laforge e Data, eles explicaram que sim, todas as espécies poderiam ser assimiladas a partir daquele novo processo. Mas ok. Mas o que eu queria chegar mesmo no ponto é por que que lá no capítulo onde a Vadik fez a sua grande vilania, que ela ameaçou matar o pessoal ali da ponte e depois efetivamente acabou assassinando um deles, no final das contas quem acabou rodando não foram os dois jovens, né? Foram exatamente a mais velha, que era a oficial de ciência, a meia vulcana, a Vimix, como é que é o nome dela? Vimi, uma coisa assim, não lembro mais direito, mas isso explica, né, porque que não, naquele momento, né, acabou sendo executado justo o mais velho, porque se ela ainda tivesse, a personagem ainda tivesse presente, um dos dois jovens tivesse rodado naquele momento, né, ela acabaria dançando agora do mesmo jeito, né, para dar uma certa emoção para a cena. Mas de qualquer forma, tá, ficou. Acho que talvez, por exemplo, se eles tivessem feito uma mancada, né, de ter trocado qual personagem morria, na justificativa aqui validaria tanto para um lado como para o outro. Então ficou bacana do mesmo jeito. Mas, de qualquer forma, eu gostei. Claro que quando a gente vê que a Sidney Laforge é assimilada, os outros tanto faz, né? Mas quando a gente vê a filha do LaForge assimilada, a gente já fica com aquela sensação, mesmo sendo uma cena interessante de todos os jovens sendo assimilados e os velhacos não, né, passando ilesos, a gente meio que já sabe que tá, tudo isso vai ser revertido e ela não vai morrer. Aliás, não só a Sidney, como também a irmã dela, que agora eu não me lembro o nome dela, Alandra, uma coisa assim, né? Os dois não vão morrer. Talvez uma morresse, a outra, a irmã mais velha, morresse e ficasse a jovem LaForge. Podia ser, né? Mas de qualquer forma a gente tinha que meio uma certeza que seria revertida essa coisa da assimilação. E de novo, tá? Uma coisa que ficou até manjada. Eles, né, reverteriam esse quadro da mesma maneira que todo mundo foi afetado, através do transporte, tá bom? Através do teletransporte resolveremos o problema. Uma coisa bem simples, né? Uma coisa que a gente consegue perceber isso de cara. Claro, isso vai acontecer no próximo episódio, né? Mas a gente meio que já saca, né? Uma coisa meio manjada, com certeza. Mesmo porque a gente tem que levar em conta, se todos os jovens foram assimilados e a maioria dos idosos foram mortos nas outras naves, né? Com certeza não sobraria mais ninguém para pilotar as naves. E falando nisso, né? Quando todas elas estão ali reunidas no dia da fronteira, né, em volta ali da estação espacial, tudo bem, parece, assim, são muitas naves, né? Lá no Memorial, se eu não me engano, é apontado que é 300 e poucas naves. Eu achava que seria muito mais. Aliás, no primeiro plano que mostra as naves ainda em volta ali da base estelar, parece bastante, né? Depois quando elas fazem aquela formação cheio de sinais gráficos, né? Uma formação bem Borg, digamos assim, parece um número bem menor. Eu fiquei com uma sensação que diminuiu a quantidade de naves, mas de qualquer forma, 300 e poucas naves é pouco para, né, controlar todo o universo. Que frota estelar pequena! Pois é. E depois eu acabei vendo algumas informações por aí, acho que também foi no Memory Alpha, né? Na época lá da Guerra do Domínio, lá em Deep Space Nine, eram muito mais naves, né? E todas agora que aparecem aqui no, são tudo naves de última geração, top de linha, né? E todas com aquela mancada de serem todas linkadas, né? E só sobrou as velharias lá no Museu da Frota. Aliás, comentando esse ponto do grande link. Não é uma ideia de jirico você colocar todas as naves conectadas com um certo comando central? Claro que é. Como é que alguém teve uma brilhante ideia como essa e depois foi aprovada pelas comissões superiores, né? Partiu lá da engenharia e foi subindo, 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 e todo o merantado concordou. Não, vamos conectar todas as espaçonaves da frota, vamos deixar a nossa armada à mercê de um único comando. Que ideia genial, né?
Não sei como isso foi para frente. Claro, a gente pode pensar, porque isso também não foi explicado, que foram lá todos os que foram, né, transmorfados, ou seja, todos os almirantes ou engenheiros que foram substituídos aplicaram, colocaram a ideia na mesa e todo mundo que foi concordando, claro, já eram quem tinha sido trocado. Basicamente isso. Mas aí a gente tem que deduzir, né? Mas sem deduzir parece uma coisa completamente idiota, né? Mas fazer o quê? É o que tinha para o roteiro hoje. É uma bola fora, mas ok, deixa-se passar. Mas claro, o grande ponto negativo desse episódio, mas que também deixa ele muito bom, muito intenso, é justamente a perda do Shaw. Pois é, esse capitão pra lá de interessante que a gente conheceu aqui nessa terceira temporada e infelizmente ele bateu a caçuleta. Pois é, Shaw foi para as cucuias. Aliás, também num ponto que eu posso dizer que eu não gostei muito não, né? Suas últimas palavras foi exatamente 7 de 9. Caramba, o cara o tempo todo ficava, né, ali na implicância com a Sete, justamente a chamando pelo seu nome de batismo, né, não respeitando a sua transformação Borg. Isso acabou não sendo muito bem desenvolvido. E, pô, podia render para umas. Quer dizer, não ia ter outra temporada, é a temporada final, né? Mas numa outra oportunidade. Podia ser que os personagens se encontrassem novamente e aí sim, com mais calma, ele chegasse à conclusão que ele precisava respeitar o que é a Sete, né? E não fazer aquela picuinha que, pro lado dele, foi muito bem explicado num episódio anterior. A história dele ficou muito bem contada, mas a relação entre os dois ficou assim meia boca e meio que foi jogada fora só para ela ter a oportunidade de ser a capitã da Titan, mas você precisa lembrar que no finalzinho da temporada passada ela também virou uma capitã interina. Então esse saborzinho de ela virou uma capitã não é exatamente algo uau, né? Pela primeira vez. Não, isso já tinha acontecido de uma forma ou de outra. Sei lá, foi uma solução para o conflito dos dois muito rápida, muito apressada. Precisaria de mais. E no fim, a gente pode considerar que mais um capitão morreu de uma maneira besta, né? Podia ter rendido mais, uma morte mais impactante, mais épica. Não sei. Claro, morreu salvando todo mundo, como herói. Mas acho que ficou devendo um pouquinho. Agora, claro, a gente vai chegando no finalmente aqui e percebendo que faltava um molhinho. Aliás, eu pulei, né? Esqueci de dizer que já tinha um bom molho ali no começo do episódio, depois que resolve a questão do Jack, né? E a gente já passa para a questão ali do dia da frota, do dia da fronteira, né? Temos a grande aparição da Shelby. Pois é, aquela comandante que lá nos tempos em que que o Locutus apareceu, o Locutus of Borg, né? Apareceu e, claro, a vaga de capitão na Enterprise D estava em aberto. Obviamente, né, Riker assumiria o posto. E quem seria o imediato? Bom, Shelby apareceu ali no finalzinho da terceira temporada, o último episódio, o primeiro da quarta temporada, justamente isso para ter uma solução, né? Naquela época, né, acho que muita gente não lembra, né, ou nem sabia talvez, né, o Patrick Stewart, ele estava pensando em desistir de atuar na série, né? Então aquela coisa meio aberta dele realmente virar um Borg para sempre era uma possibilidade. E eles já meio que meteram a personagem Shelby justamente para ocupar o lugar do Pike, enquanto o Pike ocupava o lugar do grande Capitão Careca. Pois é, mas no fim das contas, né, acho que ele acabou aceitando, e ainda bem que aceitou, né, porque muitas boas histórias que aconteceram ao longo das outras temporadas tá na mão justamente da interpretação do Patrick Stewart. A gente não consegue imaginar aquelas boas histórias interpretadas por um capitão chamado Riker. Com certeza não, né? Não dá. O Jonathan Frakes não tem o mesmo cacife do Patrick Stewart. Ainda bem que ele resolveu continuar no show e a Shelby foi descartada. Ela podia até ser efetivada numa outra função ali, né? Mas realmente não pensaram. E ela voltou aqui para brilhar e morrer. Mais uma vez, outro personagem que todo mundo gosta, né? É maltratado daquela forma terrível que é ser defenestrado pelos roteiristas da era
de latão. Mais uma que foi pro vinagre. Aliás, falando dela, tem a nave em si. Ali era a inauguração, o primeiro voo da Enterprise F, que a gente só viu naquele momento ali onde ela está saindo da doca, e depois a gente percebe, né, a gente vê, né, justamente, né, que a Shelby é assassinada pelos cadetes ou alferes assimilados ali na ponte de comando da Enterprise F, e depois a gente não sabe o que aconteceu com a nave. E aí? Como é que fica? Um pouco de sacanagem, né? Aliás, a Enterprise F, eu nem sabia, ela já existe lá no Star Trek Online, é a mesma nave, né? É fruto de um concurso, né? Pois é, coisa interessante, tem um design bacana. Mas e aí, o que aconteceu com a nave? Ela foi destruída ali naquela confusão toda? Não sei, acho que não, né? Não teve confusão, não teve destruição. Pois é, acho que eu dei um spoiler. Porque eu já assisti o episódio final. Mas enfim, voltando então ao ponto que se encerra tudo, que é exatamente, já que tem toda a armada ali super tecnológica, tudo nave, né, de topo de linha, todo mundo conectado, o que se faz então? Com a ideia do George para salvar tudo, é exatamente pegar um ferro velho. Pois é, tem várias coisas aqui, citações de vários outros produtos de ficção científica. Ou Lata Velha, você lembra de Millennium Falcon, Star Wars. Temos também a indicação que, pô, alguém se baseou, né, em Galáctica. Pois é, né, pegar uma nave offline para escapar, né, da conexão total entre as naves. Né? Pois é, meu. Por isso, né, Enterprise The Return, né, a nave que a gente considerava destruída, né. Mas não, o velhinho do museu pegou lá o disco, né, tirou lá daquele planeta onde ela caiu. A justificativa até é interessante, né, porque foi a primeira diretriz que fez com que se tirasse o disco lá caído, né, e ele pôde recuperar, pegou umas peças de outras naves e conseguiu ali em 20 anos deixá-la tinindo em ponto de ser usada em batalha, né? Algumas pessoas chamaram a atenção, caramba, como é que tinha torpedos ou armamento numa nave de museu, né? Uma coisa interessante. Se bem que é nave que pode viajar um pouquinho, voltar, né? Dar um passeio, né? Em volta de um planeta ou outro, no sistema pertinho aqui, pode ser, não sei. Essa ideia também não me convenceu muito não, né? Voltou a elaborar um pouco. Mas bacana, todas as cenas ali dos personagens que a gente conhece, revendo aquela ponte de comando, foi super legal, né? Sobrou piada até para o carpete. Vocês lembram? Quem é velho como eu sabe que existe uma crítica a respeito da aparência ali da nova ponte, né, da ponte da nova geração, em comparação com a antiga lá da série clássica, que se falava, caramba, essa ponte é grande demais, era, sei lá, o triplo do tamanho que era da Enterprise do Kirk, e todo mundo caçoava, falava que aquilo ali era um lobby de hotel, principalmente por causa do carpete. Super iluminado, né? Aquela coisa toda, né? Aliás, muitos fãs adoraram porque a gente fica meio de saco cheio de ver todas essas naves com as pontes escurecidas, né? E aquela coisa, aquele sabor que a gente tinha da temporada da série clássica e da nova geração era justamente que as pontes de comando sempre eram bem iluminadas. Mas de qualquer forma, sim, foi um fecho ali do episódio também super agradável, feito para fã. Mais um episódio feito completamente para fãs, com certeza. Desde o vilão, a participação especial, a surpresa, né, que acho que ninguém pensou que pudesse acontecer, que a Enterprise D pudesse retornar vigorosa, inteiraça. Muito bacana isso, com certeza. Não foi só porque a Enterprise D apareceu no final, que é ao final do episódio, eu achei que a minha empolgação se justificava. Não, desde o comecinho, na explicação que era um Borg, embora a gente já soubesse, aquela coisa de usar o teletransporte para fazer a assimilação, tudo foi muito bem casado. Claro que se você for pensar bem em termos de apenas roteiro, tirar a capinha de fã, deixar de lado, você pode até dizer que é um episódio razoável. Mas como ele realmente me empolgou, eu posso dizer que sim, ele merece uma nota bastante interessante. E portanto,
para esse nono episódio da terceira e última temporada de Star Trek Picard. Eu atribuo 4 asteriscos. Mas valeu mesmo. Eu estava pensando em dar 3,5 asterisco, mas eu falei, não, merece um meio a mais, justamente pela empolgação que me gerou. Eu gostei, eu curti esse episódio, mesmo que não seja a grande coisa. O que vale, talvez, no fundo, sim, é o fanservice. Mas vamos conferir amanhã, então, como tudo termina no 10º e derradeiro episódio. É isso.